Fala galera, belezinha? Thales Feitosa aqui de novo e nós vamos dar continuidade no nosso resumo da NR18. Se você não acompanhou a aula 24 aí, dá uma checada porque é a parte 1 desse vídeo, tá certo? No começo da aula 24 nós começamos a explicar o nosso resumão aí. O que tem aqui pra cima são todas as áreas de vivência, tá? Explicados com detalhes e com exemplos. Agora a gente já vai entrar numa parte mais de execução de obra e precauções que nós precisamos ter durante a execução desses serviços. Tudo bem? Desde já eu quero pedir a você que deixe o like aí para valorizar o nosso trabalho, se inscreva no nosso canal e caso você ache que eu esteja falando devagar demais, você pode vir na engrenagemzinha aqui no canto inferior direito e colocar na velocidade 2, tá certo? Então vamos lá. Sobre a demolição. Antes de se iniciar a demolição, as linhas de fornecimento, e eu destaquei aqui só linhas de fornecimento, pessoal, porque toda e qualquer linha de fornecimento, seja de água, seja de energia elétrica, substâncias tóxicas, canalizações, até mesmo de esgoto, tá? Devem ser desligadas, retiradas, protegidas ou isoladas, antes de se demolir, respeitando-se as normas da legislação vigente, As construções vizinhas à obra de demolição devem ser examinadas prévia e periodicamente. Pessoal, uma pegadinha que as bancas fazem bastante é dizer que as construções vizinhas elas devem ser examinadas diariamente. Não é diariamente, deve haver um exame prévio, que é a chamada visita cautelar, se não me engano, e uma visita periódica, visitas periódicas, tá? Mas não especifica data, não diz que deve ser de 2 em 2 dias, diariamente ou semanalmente. Diz que devem ser periódicas essas visitas, no sentido de preservar a estabilidade e a integridade física de terceiros. Afinal, uma demolição, ela pode ser uma demolição a fogo aí, usando explosivos, ou ainda que use apenas uma marreta, são impactos. Esses impactos são conduzidos às fundações por meio dos elementos de laje, viga, pilares, e essa fundação vai gerar vibrações no solo que podem repercutir nas edificações adjacentes. Então temos de estar atentos a isso. Um olho sempre atentos às edificações vizinhas, visitas periódicas. Se oferecer qualquer risco, tá certo? Devem ser escoradas. A gente vai chegar nesse tópico logo adiante. Por enquanto, vamos para o tópico 3, terceiro tópico aqui. Toda demolição deve ser programada e dirigida por profissional legalmente habilitado. Engenheiro civil pode dirigir e programar, deve ser um engenheiro civil que programe e dirija essa demolição, tá? Não há exigência, por exemplo, de que seja um profissional legalmente habilitado na segurança do trabalho, como é o caso do PCMAT, coisa que já vimos na aula anterior. Antes de se iniciar a demolição, devem ser removidos vidros, ripados, estuques e outros elementos frágeis. Pessoal, para quem não sabe o que são estuques, eles são umas peças de louças cerâmicas, tá? Como se fosse um cobogó refinado. Na verdade, um estuque, ele é um cobogó, tá? Mas você note que é uma peça assim de louça, é uma peça cerâmica, tá? São estuques. Por quê? Porque por serem cerâmicas, as rupturas elas podem gerar arestas durante a demolição e proporcionar risco, tá? Cobogó. Vou colocar cobogó aqui, que eu acredito que possa ser outra nomenclatura. Não, não é outra nomenclatura para estuque. Eu estou enganado. Estuque é uma coisa e cobogó é outra coisa, tá bem? Mas os estuques, eles devem ser removidos antes da demolição. Voltando, ripados, estuques e outros elementos frágeis. Antes de se iniciar a demolição de um pavimento, devem ser fechadas todas as aberturas existentes no piso, salvo as que forem utilizadas para escoamento de materiais. Então, pessoal, você está num bate-bate lá com a marreta e com o martelete, o resultado é que isso pode projetar partículas de revestimento, de concreto, de alvenaria, nas escadas, por exemplo, e oferecer risco. Então você vai fechar todo e qualquer... eu não sei se as escadas devem ser fechadas, mas aqui diz que devem ser fechadas todas as aberturas existentes no piso, salvo as que forem utilizadas para escoamento de materiais, ficando proibida a permanência de pessoas nos pavimentos que possam ter sua estabilidade comprometida no processo de
demolição. As escadas devem ser mantidas desimpedidas e livres para circulação de emergência e somente serão demolidas à medida em que forem sendo retirados os materiais dos pavimentos superiores. Certo? Então, pessoal, as escadas devem estar livres para, na situação de a estrutura começar a dar estalos, por exemplo, que não é um bom sinal, a estrutura está estalando. As escadas devem estar livres e desimpedidas para que os trabalhadores possam evacuar a área imediatamente, tá? Deixarem o local o mais breve possível. O que mais? E as escadas serão demolidas conforme forem retirados os materiais, é o que diz a norma. Objetos pesados ou volumosos são proibidos de serem lançados em queda livre, tá? Sei lá, o pedaço de uma viga, certo? Que foi demolido, você não pode simplesmente jogar ele lá do quarto pavimento. Devem ser removidos utilizando dispositivos mecânicos. A remoção dos entulhos por gravidade deve ser feita por calhas fechadas de material resistente, tá? E essas calhas devem ter inclinação máxima de 45 graus. Pessoal, existe o tubo lixo, construção, tubo, queda de lixo. Você não pode usar esse tubo, que eu acho que eu espero... esse tubo aqui, ele não pode ser usado para demolição, tá? Ele não pode ser usado para demolição porque ele é muito íngreme. Ele tem inclinação, se ele for vertical 90 graus. E você tem uma limitação de 45 graus, tá certo? A norma, ela estabelece que deve haver uma inclinação máxima de 45 graus nas calhas fechadas. E essa calha deve ser de material resistente. E você nota que esse tubo que eu estou mostrando aqui para vocês, ele parece ser um tubo plástico, tá certo? Um tubo de poliuretano, de PVC. Isso aqui, você acha que um concreto lançado a 40 metros, a 12 metros de altura, vai ser capaz desse tubo conduzir? Tá certo? A gente vê que é um tubo plástico. Então, a situação é a seguinte: as calhas, quando forem usadas, elas devem ser de material resistente, tá certo? Fechadas, para eventualmente não escapar parte do entulho que está descendo por gravidade, e a inclinação máxima é 45 graus, ou seja, 60 já é muito íngreme, 80 e 90 em absoluto não, tá? Fixadas a edificação em todos os pavimentos. No ponto de descarga da calha deve existir dispositivo de fechamento. Durante a execução de serviços de demolição devem ser instaladas no máximo a 2 pavimentos abaixo do que será demolido, plataformas de retenção de entulhos, com dimensão mínima de 2,50 e inclinação de 45 graus em todo o perímetro da obra. Pessoal, essas plataformas de retenção de entulho, nós trataremos dela abaixo, tá? Eu vou me poupar, vou me abster de fazer comentários sobre elas por enquanto. Não devem ser abandonadas, elementos da construção e demolição não devem ser abandonadas em posição que torne possível seu desabamento. Vamos pensar, por exemplo, pessoal, em uma residência unifamiliar térrea que está sendo demolida, tá certo? E a equipe estava trabalhando na demolição, eles estavam demolindo uma parede e às 17 encerrou o expediente deles, eles recolheram as ferramentas e foram embora. E não trancaram a obra é uma vizinhança, uma área residencial, uma área familiar, e as crianças brincando no fim de semana ali decidiram bisbilhotar a obra, pentelhar na obra, tá? E o resultado é que uma parede que ela fique em posições que torne possível o seu desabamento, isso oferta risco. Porque até mesmo o próprio trabalhador, voltando no dia seguinte, está ali preparando as ferramentas para retomar o trabalho e sopra um vento e derruba essa parede por sobre uma criança, por sobre o trabalhador. Então, vai totalmente contra a segurança. Não devem ser deixadas, se você precisa sair da obra, escora essa parede, tá? Deixa ela escorada em posições que não seja possível o desabamento. Os materiais das edificações durante a demolição e remoção devem ser previamente umedecidos. Isso aqui
evita a geração de poeira e presença de aerodispersóides, o que pode causar uma doença ocupacional, tá? As paredes somente podem ser demolidas antes da estrutura quando esta for metálica ou de concreto armado. Então, pessoal, você pode sim demolir a vedação, tá? Você pode demolir a vedação, destruir os tijolos ali e deixar as vigas, os pilares, evidentemente, tá? Desde que a estrutura seja metálica ou de concreto armado. Demolição é isso aí, não tem muito segredo não. Quanto às escavações, a área de trabalho deve ser previamente limpa, devendo ser retirados ou escorados solidamente árvores, rochas, equipamentos, materiais e objetos de qualquer natureza quando houver risco de comprometimento de sua estabilidade durante a execução do serviço. Então, tudo que você está escavando ali pode gerar instabilidade, você vai retirar ou escorar. Tá? Não tem como você retirar a edificação do vizinho. Mas na situação de durante uma escavação, você vai fazer uma cortina atirantada, sei lá, você vai fazer um serviço de escavação que possa a estabilidade comprometer. Escora, tá? Devem ser escorados. E detalhe, equipamentos, materiais e objetos de qualquer natureza. Qualquer natureza. Muros, edificações vizinhas e todas as estruturas que possam ser afetadas pela escavação devem ser escoradas. Os serviços de escavação, fundação e desmonte de rochas devem ter responsável técnico legalmente habilitado. Então, o engenheiro civil, ele dimensiona fundações aí, ele pode, a parte de desmonte de rochas já entra, eu diria que um engenheiro de minas ou um blaster, tá? Alguém que é legalmente habilitado na parte de explosivos, principalmente desmonte a fogo, tá certo? Mas eles devem ter ART, devem ser executados, devem ter responsável técnico legalmente habilitado. Quando existir cabo subterrâneo de energia elétrica nas proximidades das escavações, as mesmas só poderão ser iniciadas quando o cabo estiver desligado, naturalmente. Na impossibilidade de desligar o cabo, deve-se tomar medidas especiais junto à concessionária. Então, pessoal, um cabo de alta voltagem, um cabo que um eletricista qualquer não pode manipular. Você vai entrar em contato com a concessionária, tá? Os taludes instáveis das escavações com profundidade superior a 1,25 metro devem ter sua estabilidade garantida por meio de estruturas dimensionadas para esse fim. Certo? E lá abaixo eu vou mostrar para vocês que estruturas são essas estruturas que garantem a estabilidade, essas escoras. Para a elaboração do projeto e execução das escavações a céu aberto, serão observadas as condições exigidas na 9061 de 85, segurança de escavação a céu aberto. Então tem essa NBR específica aí, 9061, tá certo? A NR18 faz referência a ela. As escavações com mais de 1,25 metros de profundidade devem dispor de escadas ou rampas colocadas próximas aos postos de trabalho a fim de permitir, em caso de emergência, saída rápida dos trabalhadores, independentemente do previsto no subitem 18.6.5. Pessoal, vou citar um exemplo para vocês. Vem uma moto niveladora ou uma pá carregadeira e o condutor desse equipamento ele está distraído, tá bem? Ele está distraído e ele não vê que está se aproximando de uma área de escavação, tá certo? E os trabalhadores que estão ali naquela vala, naquela área de escavação, eles tentam avisar para o operador da máquina pesada. Porém, ele não se dá conta. O que acontece? Você vê uma máquina pesada ou a parte dessa estrutura já desabando e vindo na sua direção. Se não tem uma escada, tá certo? Você está ali a 1,50, vamos tomar esse exemplo, acima de 1,25, 1,50. Aí você está numa vala lá que tem 1,50 de altura e tem uma máquina pesada vindo para próximo do seu talude, você sabe que aquilo vai desabar, mas não tem escada nenhuma ali próximo de você. Você já pensou o desespero?
Então, as escavações, você sabendo que o solo vai desabar, vai machucar você, então, terrível. As escavações com mais de 1,25 metro devem dispor de escadas ou rampas colocadas próximas aos postos de trabalho, a fim de permitir, em caso de emergência, a saída rápida dos trabalhadores, independentemente do previsto no subitem 18.6.5, ok? É o que diz. Os materiais retirados das escavações devem ser depositados a uma distância superior à metade da profundidade, medida a partir da borda do talude. Então, pessoal, 2 metros de escavação. O material não pode estar a menos de 1 metro, tá certo? A escavação tem 4 metros, o material tem que estar a menos 2 da borda. A pelo menos 2 da borda, tá certo? Metade da profundidade é o limite, tá? O mais próximo possível que o depósito de material pode se localizar. E vamos ao próximo item. E essa distância de metade da profundidade é medida a partir da borda do talude, tá? A partir da borda da escavação. Os taludes com altura superior a 1,75 metros devem ter estabilidade garantida. Então, se o talude é instável, 1,25, eu já tenho que garantir a estabilidade. Isso é, escorar, por exemplo. Se o talude é estável, porém tem 1,75 ou mais de altura, devo escorar já essa escavação, tá certo? A estabilidade deve ser garantida para que isso não soterre o trabalhador em uma situação de eventual deslizamento ou desmoronamento. Quando houver possibilidade de infiltração ou vazamento de gás, o local deve ser devidamente ventilado e monitorado. Então você está trabalhando ali, fazendo uma fundação em uma área que antigamente era um aterro sanitário, depósito de matéria orgânica, depósito de lixo. Isso gera gases, tá, pessoal? E esses gases nem sempre eles são gases que têm odor. Muitas vezes eles são inodoros. Então, deve haver sinalizadores, monitores, sensores para indicar a presença de gases na situação de haver gases, certo? E deve ser devidamente ventilado. Lembrando, eu quero destacar algo aqui, é vedado, atenção para o que eu vou falar agora, é vedada a ventilação de ambientes confinados, ambientes que tenham risco de explosão, risco de vazamento de gás, é vedado a ventilação desses ambientes com gás oxigênio, porque aumenta o risco de combustão e de explosão, tá certo, pessoal? É vedado, é proibido. Deve ser ventilado com ar atmosférico, normal, tá? O monitoramento deve ser efetivado enquanto o trabalho estiver sendo realizado, para, em caso de vazamento, ser acionado o sistema de alarme sonoro e visual. Então, você coloca um monitor lá para gás, tá? Ali na escavação. E se o sensor detectou gás, ele vai soar, vai ter um alarme sonoro e uma sirene vai girar também, alarme visual, tá certo? As escavações realizadas em vias públicas ou canteiros de obra devem ter sinalização de advertência, inclusive noturna, e barreira de isolamento em todo o seu perímetro. A gente vai ver imagens abaixo. O acesso de trabalhadores, veículos e equipamentos às áreas de escavações áreas de escavação deve ter sinalização e advertência permanente. Então, os trabalhadores vão acessar, os veículos vão acessar a área de equipamentos, deve haver sinalização, tá? Um cone, fita zebrada, isso aí é o mínimo, tá, pessoal? É o mínimo. O ideal é que se isole, que se impeça a circulação, que haja barreiras, tá? É proibido o acesso de pessoas não autorizadas às áreas de escavação e cravação de estacas. É proibido o acesso de pessoas não autorizadas às áreas de escavação e cravação de estacas. O operador de bate-estacas deve ser qualificado e ter sua equipe treinada.
Os cabos de sustentação do pilão devem ter comprimento para que haja, em qualquer posição de trabalho, um mínimo de 6 voltas sobre o tambor. Isso aqui, pessoal, é para garantir que o cabo não vá se desprender do tambor, tá? E o operador de bate-estacas deve ser qualificado. Eu deixei uma nota de rodapé aqui que diz o seguinte: quem é o trabalhador qualificado? É aquele que fez curso reconhecido pelo Sistema Oficial de Ensino. É um conceito lá da norma regulamentadora 10, tá certo? Que diz, a NR10 diz quem é trabalhador qualificado, diz quem é trabalhador legalmente habilitado e diz quem é trabalhador capacitado. Então existe essa diferença entre habilitado, capacitado e qualificado. Vejamos os próximos itens. Mínimo de 6 voltas sobre o tambor. Se for escavação a ar comprimido, deve ser obedecido NR15, anexo 6 da NR15. O armazenamento, preparo das cargas, carregamento das minas, ordem de fogo, etc., deve ser feito por um blaster, tá? Que é o profissional aí que tem conhecimento técnico e autorização legal para fazer esse tipo de serviço. Ele que vai dimensionar os detonadores, a quantidade de explosivos a serem adicionados, tudo bem? A área de fogo deve ser protegida contra a projeção de partículas quando expuser a risco trabalhadores e terceiros. Nas detonações é obrigatória a existência de alarme sonoro e na execução de tubulões a céu aberto aplicam-se as disposições constantes no item 18.20 locais confinados. O que mais, pessoal? O que diz pra gente? Toda escavação somente pode ser iniciada com a liberação e autorização do engenheiro responsável pela execução de fundação. Então o engenheiro tem que autorizar qualquer escavação. E isso está lá na 6122, lembrando que a 6122 foi atualizada agora em 2019, tá bem? E aqui fala 6122 de 2010 ou alterações posteriores. Alterações posteriores de quê? Da 6122. Os tubulões a céu aberto devem ser encamisados, exceto quando houver projeto elaborado por profissional legalmente habilitado que dispense o encamisamento, devendo atender os seguintes requisitos: sondagem ou estudo geotécnico local para profundidade superior a 3 metros. É obrigatório sempre sondagem para tubulão? Se for maior que 3 metros, tá certo? A profundidade, deve haver sim. Todas as medidas de proteção coletiva e individual exigidas para a atividade devem estar descritas no PCMAT, bem como o plano de resgate e remoção em caso de acidente. Você tem um trabalhador lá embaixo com um tubulão acima de 3 metros e é necessário que seja previsto o plano de resgate, tá certo? Vai ter uma escavadeira hidráulica ali próximo, vai ter uma retroescavadeira que remova rapidamente a terra na situação de esse trabalhador ser soterrado. Deve haver um checklist, certo? Que mais, pessoal? Destinado aos envolvidos nas atividades, contendo as atividades operacionais. Curso de primeiros socorros com carga horária mínima de 8 horas. As ocorrências e as atividades sequenciais. Eu já vi questão sobre isso aqui, tá, pessoal? Sobre quem pode preencher o livro de ocorrências que trata da escavação em tubulões a céu aberto. Deve ser o engenheiro responsável, não é encarregado, tá certo? É o engenheiro responsável. É proibido o trabalho simultâneo em bases alargadas em tubulões adjacentes, sejam estes trabalhos de escavação e ou concretagem, tá? Atentar-se para e ou. É proibida a abertura simultânea de bases tangentes. Só pode ser executada a escavação manual acima do nível d'água ou abaixo dele nos casos em que o solo se mantenha estável e sem riscos de desmoronamento. E há ainda uma outra condição, que é qual? Controlar a água no interior do tubulão, certo? Então, a pergunta é, pode ser realizada escavação manual, só pode ser executada acima do nível d'água ou abaixo dele. Então, acima do nível d'água pode ser realizada, existe alguma condição em que eu possa colocar o meu trabalhador para escavar tubulão abaixo do nível d'água? Sim.
nos casos do solo, nos casos em que o solo se mantenha estável, sem risco de desmoronamento e seja possível controlar a água no interior do tubulão. Evidentemente aqui, pessoal, escavar só até a altura da cintura ali, que seja, tá? Nosso trabalhador não é peixe para trabalhar embaixo d'água, enfim, cobrindo a cabeça, evidentemente. O diâmetro mínimo para escavação do tubulão a céu aberto é 80, tá? Lembrar, eu fechei a imagem já, mas tinha uma imagem que eu mostrei na aula 24 que dizia, falava justamente o seguinte, que o espaço confortável para um ser humano, assim, a área de uso básica de um ser humano, corresponde a um diâmetro de 60 centímetros. Então 80 já é apertado, 70 já é mais apertado ainda, e abaixo de 70 é inviável, tá? Só pode ser utilizado o tubulão de 70 quando for justificado, é necessário justificativa técnica pelo engenheiro responsável. Vocês notem aqui as estruturas de estabilização. Aqui nós temos 5 homens aqui embaixo, tá certo? 2 aqui acima. E essa estrutura, esse talude, essa escavação, essa vala, ela teve estabilidade garantida por meio dessas estruturas, tá? Vocês notem que é uma estrutura bem robusta até, diga-se de passagem. Escoramento de taludes. Escoramento aqui também. E parece que já atingiu o nível d'água. Vocês notem que é possível ver o reflexo do céu aqui na... Ou talvez eu esteja enxergando, mas me parece bastante que eles já chegaram ao nível d'água aqui, tá? Isso aqui seja o reflexo na água. Então vamos avançar, pessoal. A parte de escavação já foi. A carpintaria, eu vou resumir a carpintaria para vocês. É a serra circular. Deve-se se atentar para que a serra circular esteja protegida, ela tenha cutelo duplo e proteção e coifa, tá certo? A gente vai encontrar esses termos aqui. A carpintaria ela se resume essencialmente à serra circular. Deve ser dotada de mesa estável com fechamento de suas faces inferior, anterior, posterior, construída em madeira resistente de primeira qualidade, material metálico ou similar de resistência equivalente, sem irregularidades, com dimensionamento suficiente para a execução das tarefas. Ter a carcaça do motor aterrada eletricamente. O disco deve ser mantido afiado e travado, devendo ser substituído trincas, dentes. Quando apresentar trincas, dentes quebrados ou empenamentos, qual o problema, pessoal, com um disco que começa a se desgastar de maneira uniforme, quando começa a desgastar, pessoal, qual é o oposto de uniforme? Disforme, vamos colocar nesses termos. Mas o que acontece? Quando começa a sacar partes do disco, tá certo? Ele perde o equilíbrio de rotação, gera vibrações. E essas trincas, elas podem gerar projeções. Você já pensou uma serra circular em alta velocidade soltar um pedaço do disco na direção do nosso carpinteiro? É tudo que a gente não deseja, tá? Nosso trabalho, pessoal, é fazer com que esse pessoal volte seguro para as famílias deles. Voltem sem acidentes, não voltem num caixão. Essa é a nossa missão. Não voltem num caixão, ou mutilados, ou machucados, ou inválidos, tá certo? São vidas. Ser provida de coifa protetora do disco e cutelo divisor, com identificação do fabricante e ainda coletor de serragem. Nas operações de corte de madeira devem ser utilizados dispositivos empurrador e guia de alinhamento. As lâmpadas de iluminação da carpintaria devem ser protegidas contra impactos, tá certo? Piso resistente, nivelado e antiderrapante com cobertura capaz de proteger os trabalhadores contra quedas de materiais e intempéries. Pessoal, eu chamo a atenção aqui para o seguinte: a cobertura deve proteger os trabalhadores, tá certo? Não é só a serra circular que a cobertura deve proteger. Deve proteger os trabalhadores contra quedas de materiais, tá? Contra quedas de materiais. E contra intempéries, tá certo? O piso deve ser antiderrapante para que o trabalhador não escorregue e eventualmente durante a operação ali o disco ligado se machuque. E ser capaz de proteger contra a queda dos materiais, a cobertura, tá? Intempéries e queda de materiais.
Quanto às armações de aço, cai bastante também, tá? As bancadas para dobra e corte de aço devem ser apoiadas sobre superfícies resistentes, niveladas, não escorregadias, afastada da área de circulação dos trabalhadores. Por que afastada, pessoal? Porque esse corte gera projeção, gera arremesso, tá? De partes de vergalhão. E você não vai deixar os seus trabalhadores estarem circulando em uma área que existe o risco de projeção de vergalhões, tá? A área deve ser isolada, deixar destaque para isso aqui. Afastadas da área de circulação de trabalhadores, a bancada, tá certo? Deve ser afastada e deve ser isolada quando estiver sendo feita a descarga. As pontas verticais de vergalhão devem todas estarem protegidas para na situação de um eventual tropeço, o trabalhador não ser empalado, tá? Não ser empalado por um vergalhão desse. As lâmpadas devem estar protegidas contra impactos provenientes de projeção de partículas, tanto na carpintaria quanto nas armações do aço. As lâmpadas devem ser protegidas e devem estar, pessoal, o que é uma lâmpada protegida? É uma lâmpada nessas caixas aqui, tá? E veja o comentário. A cobertura deve ser capaz de proteger contra a queda de materiais, assim como lá na carpintaria. E, na hora que o caminhão chegar com o aço, a área de descarga deve ser isolada. Passada a carpintaria e a armação do aço, pessoal, nós vamos para as escadas e rampas, tá? A gente vai avançar mais rápido aqui, para que o vídeo não fique tão extenso. É proibido, a madeira, eu vou resumir esse tópico, a madeira deve ser de boa qualidade, não apresentar nós, rachaduras, tá certo? Madeira deve estar seca, deve ser proibido o uso de pintura que encobre imperfeições. Isso aqui é importante, porque não é um conceito tão intuitivo, tá? Muitas vezes a gente acha que pintando a madeira, a gente vai ter mais resistência, ela vai estar mais protegida. Porém, se você encobre as perfeições da madeira, essas imperfeições, na situação de proximidade de ruptura, a ponto de romper ali, elas poderiam apresentar sinais, porém você encobriu com tinta essas imperfeições e você perdeu os sinais que eventualmente a madeira poderia exibir ali de que ia romper. Então é proibido o uso de pintura que encobre imperfeições. As escadas de uso coletivo, rampas ou passarelas para a circulação de pessoas e materiais devem ser de construção sólida e dotadas de corrimão e rodapé. Construção sólida, pessoal, é o trabalhador circular e a estrutura não se sacudir inteira, tá? Então, madeira, tá certo? Madeira de boa qualidade, conforme apresenta o 18.12.1. O que mais? A transposição de pisos com diferença de nível de 0,40 deve ser feita por meio de escadas ou rampas. A gente vai resolver. Esse aqui é o terceiro vídeo da série, tá? Sobre a NR18. A quarta aula será só questões e esses numerozinhos nós trabalharemos bastante, esses numerozinhos. 0,40, 0,80, 2,90, 0,80, tá bem? Isso aqui é só generalidades, é só o tópico introdutório sobre escadas, rampas e passarelas. Agora sobre as escadas em específico, largura mínima de 80, um patamar intermediário a cada 2,5, tá certo? Sendo que a largura do patamar, ela deve ser, a largura mínima do patamar é a largura mínima da escada, tá? E lembrando que a largura mínima da escada é 80, portanto a largura mínima do patamar possível é 80, caso não já está fora de norma. Por quê? Porque é escada de uso coletivo, tá, pessoal? 2 trabalhadores têm que passar aí, pelo menos, se é uso coletivo. As escadas de mão poderão ser de até 7 metros de extensão. E os espaçamentos entre os degraus devem ser uniforme, variando entre 0,25 e 30 centímetros, não superiores a isso. É proibido o uso de escada de mão com montante único. Vou mostrar aqui para vocês escada de mão. Aquela escada que a gente apoia simplesmente, tá? Essa aqui é a escada de abrir, não é uma escada de mão. Essa aqui é uma escada de mão. Na situação de obra, ela deve estar fixa na base e fixa no pavimento superior, tá certo? A situação é mais ou menos essa aqui, ó. Fixou acima, fixou abaixo.
E ela tem de passar 1 metro acima aqui, tá bem? Veja só. Deve passar 1 metro acima do piso no qual se apoia e está fixa nos 2 pisos. É assim que deve se proceder com a escada de mão, tudo bem? Esse espaçamento, ele é mínimo de 25 e máximo de 30, tá ok? E aqui você tem os diferentes esquemas de fixação. Pode ser feito a prego, você pode deixar uma cavilha aqui para fixar, tá certo? Essa aqui é a nossa escada de mão. Então ela pode ter dimensão máxima de 7 metros, passou disso, você já deve vir com um andaime, com uma outra estrutura, tá bem? É proibido o uso de escada de mão de montante único. Agora eu vou mostrar as escadas. Cada montante, pessoal, é essa barra longitudinal da escada, tá? Um montante, 2 montantes. Então é proibido somente um montante. Montante, escada, mão, montante único. Certo? Tem uma imagenzinha que eu vi, essa aqui, ó. Isso aqui é uma escada de montante único, tá? É proibido escadas de montante único. Por quê? Porque você, ainda que você tenha 2 pregos aqui ao centro, você pisar no lado direito aqui, por exemplo, você gera um braço de alavanca, você gera um momento, tá certo? E os 2 pinos estão muito próximos, então eles vão atuar como um polo. Vão atuar como um polo, como um nó. Essa trava vai girar e o trabalhador vai cair. Então isso aqui é proibido. As escadas devem ser de montante duplo, as escadas de mão, tá? E é proibido usar essas escadas junto a redes de equipamentos elétricos desprotegidos, de modo nenhum. Dito isso, voltando aqui, também é proibido colocar as escadas próximos de áreas de porta ou de circulação, porque vai vir alguém, vai escancarar a porta, vai derrubar a escada e, portanto, o trabalhador que está lá em cima não deve estar em locais onde tenha risco de quedas de materiais, próximo da abertura de vãos. Deve passar 1 metro do piso superior, como eu disse, tá certo? Fixar no piso inferior e superior. Os degraus devem ser antiderrapantes, apoiada em piso resistente, tá certo? Apoiada em piso resistente, destaca isso. É proibido o uso de escada de mão junto a redes de equipamentos elétricos desprotegidos, como eu mostrei para vocês. Pessoal, agora aqui nós já estamos falando da escada de abrir, não é mais a escada de mão. A escada de abrir, ela é essa aqui, ó. Essa aqui da esquerda, tá? Bom que aqui tem as 3, ó. Essa aqui é a escada de abrir, essa aqui é a escada extensível e essa aqui é a escada de mão, tá bem? Mas vamos focar na nossa escada de abrir, que é essa querida aqui. O que tem a escada de abrir? Deve ser rígida, estável e provida de dispositivos que a mantenham com abertura constante, que são esses dispositivos aqui. A abertura dela não pode variar, não pode diminuir ou... essas travas aqui, elas são perfeitas porque impede tanto a expansão e quando travadas impede que a escada se feche também, tá? Que é uma situação que pode ocorrer. Comprimento máximo de 6 metros. Mantenham com a abertura constante, devendo ter comprimento máximo de 6 metros quando fechada. Quando fechada, tá? A escada extensível deve ser dotada de dispositivo limitador de curso. Vamos falar da escada extensível agora, que é essa senhorita aqui, tá? Veja só, os dispositivos limitadores de curso, eles eu não consigo vê-los nessa escada aqui, certo? Mas essa aqui é uma outra escada extensível. Essas aqui são as travas, são as catracas. Tudo bem. Mas o que acontece? Quando eu estendo essa escada, as catracas elas próprias travam nessa outra trava que tem aqui acima. Então essa é a nossa escada extensível, tá, pessoal? E o que dizer sobre ela? Deve haver, quando aberta completamente, essa distância de sobreposição, ela jamais pode ser inferior a 1 metro, tá? Jamais deve ser inferior a 1 metro. Essa distância de sobreposição aqui, ó. Aqui não há sobreposição,
Aqui não há sobreposição, porém aqui há. E quando eu estender, não deve ficar superior, não deve ficar uma sobreposição inferior, é o que eu quero dizer, não deve ficar uma sobreposição inferior a 1 metro, tá bem? É o mínimo de 1 metro. A escada fixa do tipo marinheiro com 6 metros ou mais de altura deve ser provida de gaiola protetora a partir do 2º metro acima da base até 1 metro acima da última superfície de trabalho. Quando eu tenho de ter gaiola? Quando for maior que 6 metros. Vamos dar uma checada aqui na escada de marinheiro. Dá uma checada aqui, essa aqui, tá, pessoal? Então, se ela tiver mais que 6 metros, você vai contar 2 metros aqui. A partir dos 2 metros, você vai colocar a gaiola, que é essa estrutura aqui. Inclusive, deixe-me abrir. Abrir algumas aqui, tá? Então, tá. Contou 2 metros aqui, coloca a gaiola. E essa gaiola deve passar 1 metro do pavimento que essa escada vai acessar. A mesma coisa aqui, tá bem? Mínimo de 2 metros. Aqui está em milímetros, então 300 milímetros é 30 centímetros. Escada de marinheiro com guarda-corpo. Lembrando que começa do 2º metro. Olha aqui, aqui está excelente. Veja só, vou abrir aqui em nova guia para ficar mais claro. 2 metros, certo? Começa a gaiola. Isso se a escada tiver 6 metros ou mais, tá? Então, 2 metros aqui, gaiola, passou 1 metro, a gaiola continua também. Claro isso, pessoal, é sempre interessante, eu percebo que há 3 tipos, veja só, pessoal, há 3 tipos de estratégias de aprendizagem, vamos dizer assim, que é o sinestésico, o visual e o auditivo. Eu sou bastante sinestésico e bastante visual. Talvez você seja mais auditivo, prefira ouvir mais as aulas, né? Mas todo mundo tem uma parcela de auditivo, uma parcela de sinestésico, uma parcela de visual. Então o ideal é que você mescle esses 3 recursos, tá? O que eu estou fazendo, por exemplo? Eu estou pegando esses vídeos que eu estou gravando aqui para o canal, transformando em MP3, passando para o celular, e quando eu vou correr, eu ouço as aulas, tá? Eu ouço as aulas, a resolução de questões, os comentários, que aí fixa, eu trabalho o meu lado auditivo de aprendizagem. Quando eu faço resumo, quando eu digito, eu estou trabalhando o meu lado sinestésico. Quando eu vejo uma imagem como essa, de escada extensível, escada de abrir, escada de mão, o que eu estou fazendo é trabalhando o meu lado visual, trabalhando as 3 formas de aprendizagem, tá? Então, o ideal é que você explore esses 3 também. Você deve ter um predominante. O meu predominante, eu acho que é sinestésico. Sinestésico para visual. Com certeza, eu tenho uma parcela forte de visual. Auditivo não é o meu 100% não. Eu pego algumas coisas no auditivo, mas eu preciso escrever e ver, tá certo? E exemplo. Sinestésico tem a ver com sentimento também. E o exemplo faz você sentir a situação, tá? É importante a gente aprender como aprender também, tá? Aprender sobre como aprendemos. Certo, pessoal? Fechar isso aqui, a gente vai voltar para a nossa norma. Então, para cada lance de 9 metros, deve existir um patamar. Isso aqui a gente está falando de escada tipo marinheiro ainda, tá? Se a escada tipo marinheiro exceder 9 metros, para cada 9 metros deve existir um patamar intermediário de descanso protegido por guarda-corpo e rodapé. Thales, me mostra um exemplo. Escada de torre metálica. Isso. Vou mostrar aqui para vocês. Veja só, pessoal. Deixe-me ver se eu encontro. Olha só, essa aqui é uma escada tipo marinheiro. E você vai ver que tem... Aqui ela não está com a gaiola. Então não é um bom exemplo. Aqui tem a gaiola. Eu estou procurando. Aqui tem a patamar. Aqui eu acho que vai ilustrar bem. Tá certo? A escada de uma torre, ela tem mais de 9 metros. Porque as torres, elas têm 80 metros de altura, 100 metros de altura. Tá certo? Essas torres metálicas. Então veja aqui, escadas tipo marinheiro. Olha a gaiola aqui, ó. Tá certo? E aqui, contou os 9 metros, veja o que eu tenho. Eu tenho um patamar, tá?
eu tenho um patamar. E aqui também, nessa outra, veja o patamar. É esse aqui o que a norma está fazendo referência. Esse patamar, o sujeito ele vai ficar de pé aqui, tá bem? Vai recobrar o fôlego e deve ter guarda-corpo, deve ter rodapé, tá certo? Essa estrutura que a norma fala, a cada 9 metros, tá certo? Olha só, pessoal, que interessante. Torre autoportante quadrada custa 16 mil. Não sabia que vendia para particulares assim, não. Dinheiro é rei, né, pessoal? Dinheiro compra quase tudo. Dinheiro compra quase tudo. Veja novamente o patamar aqui, tá? Certo. 16 mil reais. Curioso. Pois é. Então essas torres, elas têm as escadas tipo marinheiro e gaiola. E elas devem ter os patamares. É só observar da próxima vez que você estiver passando a torre. Aí você vai falar, ó a escada marinheiro. Aí você vai falar, ó o patamar a cada 9 metros. Olha um outro patamar aqui. Ó. Patamar a cada 9 metros, patamar a cada 9 metros. Isso aí. Você está vendo aqui? Deve ter guarda-corpo, tá bem? O sujeito deve ficar de pé, sair da escada. Porque 9 metros de escalada, se o sujeito tiver um sobrepeso, tiver uns 100 quilos, por exemplo, na hora que ele se puxar 9 metros acima, ele vai ansiar por esse patamar para ele recobrar o fôlego dele. Olha aqui que maravilha. Mais uma vez, tá certo? Patamar. Certo, pessoal, voltando. Os comentários. As escadas de mão, ela tem extensão máxima de 7 metros. A escada de abrir, ela tem uma extensão máxima de 6 metros, tá? Quando a escada for marinheiro, ela deve ter gaiola a partir do 2º metro. E passar, a gaiola também deve passar 1 metro acima da última superfície, acima do nível que a escada vai acessar. Para cada lance de 9 metros, um patamar intermediário com guarda-corpo e rodapé. A escada coletiva. Isso aqui é um resumo das escadas coletivas, tá? Vou até colocar aqui, resumo. Distância mínima, 80 centímetros. Deve ter corrimão, rodapé, patamar intermediário, pelo menos um patamar intermediário a cada 2,90 metros. Isso aqui para as escadas coletivas, tá bem? Escadas coletivas, não é rampa, a gente está falando de escadas. Agora sim, rampas e passarelas, atenção. As rampas e passarelas provisórias devem ser construídas e mantidas em perfeitas condições de uso e segurança. As rampas provisórias devem ser fixadas no piso inferior e superior, não ultrapassando 30 graus de inclinação em relação ao piso. 30 é o limite, tá? 30 já é uma inclinação grande, tá? 30, o seno de 30 é meio, ou seja, a cada 1 metro que você andar inclinado, você vai andar meio na vertical, porque seno é cateto oposto por hipotenusa, é isso mesmo. E se o seno é meio, cateto oposto por hipotenusa, é isso mesmo. A cada 2 metros que você andar na hipotenusa, ou seja, na face da rampa, você andou 1 metro na vertical. Então pensa, a relação de 2 para 1 ou de 1 para 2, a depender do ponto de vista, é uma relação alta. 30 graus é íngreme, concorde comigo. E atenção aqui, pessoal, muita atenção. Não confundir com a inclinação de rampas para cadeirantes da 90-50, tá? 90-50 é bastante cobrado em concurso também. E se eu colocar aqui, inclinação rampa 90-50, que é para portadores de necessidades especiais, a gente fica com um limite de 8%, tá certo? É o limite máximo. Se a gente pegar essa tabela bem aqui vai ser da 90-50. Então, olha só, inclinação, a inclinação na pior situação que a gente tem, ela é 8,33%, tá? Essa tabela bem aqui é da 90-50, eu digo para você. Ó, 90-50 de 2004. Essa aqui é a de 2004. Ela permitia a inclinação até de 12,5%, mas veio
dimensionamento de rampas, tá? O padrão de rampas na 9050 é 8%, 8,33%, mas nós temos as situações excepcionais, que são admissíveis até 12,5%, mas o foco não é esse. O que eu quero dizer para você aqui, pessoal? Se a banca vier para você e disser que no canteiro de obras o limite da inclinação da rampa é 8% ou 12,5%, você vai lembrar dessa aula e vai dizer assim, não, 8,33% é para cadeirante. Os meus trabalhadores, eles não são cadeirantes, eles têm plena usufruto das faculdades de locomoção. Então é 30 graus na alta mesmo, a cada 2 na face da rampa vai subir um e enfim, tá certo? É isso aí, 30 graus, inclinação em relação ao piso. Porém, pessoal, se for acima de 18, as rampas devem ter travas horizontais, travas horizontais. Por quê? É uma inclinação alta, como eu falei. Vou colocar aqui rampa provisória. É meio que uma trava, pessoal. Construção civil. Para quê? Para que os trabalhadores não escorreguem. Tá certo? Como é uma inclinação alta, rampa NR18. Como é uma inclinação alta, eu preciso dessa... Finalmente eu achei. Tá certo? Maravilha. Maravilha. Certo, pessoal. Olha só, se a inclinação for menor, que slide lindo, tá? Olha só, se a inclinação for menor que 18%, não precisa das travas horizontais, tá? Não precisa, pode ser lisa, normal. Porém, se a inclinação for maior que 18%, deve ter essas travas aqui. Por quê? Como é mais íngreme, se o trabalhador escorregar, ele vai topar em uma das travas e ele não vai escorregar mais. Então o escorregamento dele vai estar limitado a 40 centímetros, vamos dizer. 40 centímetros dá mal para abrir as pernas, né? Olha só, travessas a cada 40... 40 centímetros mesmo. Travessas a cada 40 centímetros no máximo para apoio dos pés e para que ele tenha tração para subir essa rampa aí também. Entendido? Esse é o exemplo que eu queria mostrar. Aí aqui, passarelas e rampas. Novamente, as travas horizontais. E a gente vai deixar isso aí em stand-by. Isso aqui é um outro cenário, tá? Esse aqui de cima, pessoal, é o chamado travessão, travessão superior, travessão intermediária e aqui embaixo o rodapé, tá certo? Mas a gente vai chegar lá. Vamos uma coisa de cada vez. Rampas transversais espaçadas em 40 centímetros no máximo para apoio dos pés. As rampas provisórias usadas para trânsito de caminhões devem ter largura de 4 metros. Então, rampa para caminhão, largura mínima, 4 metros. Rampa para uso coletivo, circulação de trabalhadores normal, largura mínima, 80 centímetros, tá? Não confundir 4 metros com 80 centímetros, porque a gente tem um múltiplo de 5 envolvido aí. Tá? Não devem existir ressaltos entre o piso da passarela e o piso do terreno. Aqui a gente já chegou na passarela. A passarela, ela é horizontal. A passarela é isso aqui, ó. Tá? Passarela ela é horizontal e não deve haver desnível entre a passarela e o terreno, nas extremidades dos apoios aqui, é o que diz a norma pra gente. Não devem existir ressaltos entre o piso da passarela e o piso do terreno. Os apoios das extremidades das passarelas devem ser dimensionados em função do comprimento total das mesmas e das cargas a que estarão submetidas. É uma mini ponte, né, pessoal? Uma passarela é uma mini ponte. Então, o projeto ele deve fazer jus a isso, tá? A responsabilidade é tamanha quanto? É gente que vai estar passando ali. E eu vou mostrar para vocês essas imagens. Eu separei muita imagem de passarela, tá bem? Aquilo que eu falei para vocês. Veja só, isso aqui é importante a gente lembrar essas alturas. Travessão superior, travessão intermediário e montante. E deve ter tela, tá? Deve ter tela. Voltando para o nosso resumo, a gente fechou a parte de rampas e passarelas. Pessoal, a parte de proteção contra quedas de altura,
rampas e passarelas nós cobrimos. A parte de proteção, quedas de alturas, sistema limitador de queda de altura e bandejão, eu vou resumir nas imagens para vocês, tá? Eu vou deixar aí, vou ler só o principal aqui. Eu vou ler a parte introdutória, porque tem uns tópicos relevantes aqui. Vamos lá. A parte de rampas e passarelas nós já cobrimos. Atenção. Medidas de proteção contra quedas de altura. É obrigatória a instalação de proteção coletiva onde houver risco de queda de trabalhadores ou de projeção de materiais. Proteção coletiva para risco de queda e proteção de materiais. Abertura no piso deve ter fechamento provisório resistente. Me mostra, Thales. Aqui está. É uma abertura no piso que tem fechamento provisório resistente. Pessoal, fita zebrada, como diz o professor Alexandre Sabino de Oliveira, que é o fiscal auditor Alexandre. Visitem um canal desse rapaz, tá? Ele é auditor do trabalho, ele tem uma playlist sobre a NR18 e eu não estou inscrito no canal dele porque eu estava vendo os vídeos dele com o meu canal pessoal, com a minha conta pessoal. Mas veja só, ele tem 27 vídeos com quase 50 mil views sobre a NR18. Então, eu não sei se a minha aula complementa a dele ou a dele complementa a minha, mas o resultado é que nossas aulas se complementam, complementam um corpo de conhecimento junto com a norma aí e vão fundamentar a sua preparação. Então, pessoal, o professor Alexandre, ele diz isso, que fita zebrada não é barreira de nada, fita zebrada limita uma cena de crime. E quando o repórter chega, ele levanta a fita, passa por baixo e vai tirar foto do corpo do sujeito que está estendido lá. Então, assim, tem que limitar, tem que ser resistente, tá? Aberturas no piso devem ter fechamento provisório resistente. As aberturas, em caso de serem utilizadas para transporte vertical de materiais e equipamentos, devem ser protegidas por guarda-corpo fixo no ponto de entrada e saída de material e por sistema de fechamento do tipo canela ou similar. Eu não sei o que é esse sistema de fechamento tipo canela, pessoal. A gente vai descobrir junto, tá? Vê se eu acho aqui. Sistema de fechamento tipo canela. É basicamente que a gente... Ah, será que é esse aqui? Eu acho que é assim. Deve ser a canela articulada. Mas enfim, a gente não vai fazer suposições, não vai, pelo menos eu não vou afirmar aquilo que eu não tenho certeza. E quanto ao fechamento de piso, nós podemos tê-los de dois tipos, tá? Dessa maneira aqui, que é esse meio que alçapão, no estilo alçapão, note que são tábuas, tá? Essa tábua aqui, ela tem 2,5, 3 de espessura. Então, é uma tábua resistente. E guarda-corpo. E essa cancela aqui é quando você usa para receber material, tá bem? Sem proteção, com proteção. Vou mostrar muitas dessas imagens para vocês ao final do documento que eu preparei, tá bem? Isso aqui não é permitido. Isso aqui já começa a entrar na área de aceitação. Vamos lá. Voltando, pessoal. Os vãos de acesso às caixas dos elevadores devem ter fechamento provisório de, no mínimo, 1,20 m de altura, constituído de material resistente e seguramente fixado à estrutura até a colocação definitiva das portas. Tá bem? A gente vai resolver questão para fixar isso. Esse é o vídeo 3, tá certo? Vou gravar o vídeo 4, resolvendo questões, trabalhando essas alturas. Pessoal, a gente vai resolver, tipo assim, gastar coisa de 30 segundos, 1 minuto por questão. Correr mesmo, sabe? Só pra quê? Pra, tipo assim, uma questão perguntar, qual é o rodapé? Você vai marcar ponto 20 e ir pra próxima. Qual a altura mínima do guarda-corpo na área de elevador? É 1,20. Correr pra próxima. É só pra gente fixar mesmo. Vai ser como lá na série infantil, que a gente falava de exercício de fixação, a gente vai fazer exercício de fixação também. O travessão principal superior, ele tem o travessão superior, ele tem 1,20, o intermediário ele tem 70 e o rodapé deve ter altura de 20 centímetros, tá?
A tábua, não é que o rodapé tem que estar a 20 centímetros do solo, não. Ele deve ter 20 centímetros. E eu mostro isso para vocês. Veja só, rodapé aqui, ó. Essa tábua aqui, travessão superior, travessão intermediária e rodapé. Esse rodapé ele tem de ter 20 centímetros, tá bem? Pessoal, agora as plataformas eu vou mostrar nas imagens, tá? Eu vou deixar, chequem, deem uma lida nessa parte que está grifada. A gente vai ganhar tempo aqui. Lembrando que essas plataformas, eu vou explicá-las conforme a gente for chegando às imagens. Quanto às redes, é melhor a gente fazer o dever de casa, galera. É melhor fazer o dever de casa. Vou explicar aqui rapidinho. Vamos lá. Em todo o perímetro da construção de edifícios com mais de 4 pavimentos, mais de quantos? Mais de 4 pavimentos, ou altura equivalente. Qual é a altura equivalente? Pessoal, a altura equivalente para um pavimento é 3 metros. Então, se você tem um edifício, por exemplo, de 15 metros, mas cada pavimento tem um pé direito de 4 metros, por exemplo, 4 e 4, 16, né? 4 vezes 4, 16. Então, é um edifício de 3 pavimentos, de 4 pavimentos apenas, mas cada pavimento tem 4 metros de pé direito. Ou seja, ainda que ele tenha apenas 4 pavimentos, ele tem uma altura equivalente a um edifício de mais de 4 pavimentos, porque a altura 3 é a que a gente toma como padrão para cada pavimento. Tá certo? Mas o que acontece? Só para fazer esse destaque sobre a altura equivalente aqui, tá? Mas se tem mais de 4 pavimentos, deve haver uma plataforma principal. Full stop, ponto final. Mais de 4 pavimentos, plataforma principal. Essa plataforma deve ter dimensão mínima de 2,5 de largura e 80 centímetros inclinados a 45 graus. Eu vou chover imagens dessas plataformas. A gente vai ver imagens dessas plataformas a seguir até abusar, até decorar isso, tá? Então, paciência. Se isso aqui não ficar claro, vai ficar nas imagens. A plataforma deve ser instalada logo após a concretagem, quando o revestimento externo do prédio acima dessa plataforma estiver concluído. Certo? Só pode ser retirada e retirada somente quando o revestimento externo do prédio acima dessa plataforma estiver concluído. A secundária, ela vai ser instalada acima das principais, das plataformas principais, só que contando de 3 em 3 lajes. Vou mostrar para vocês daqui a pouco. Dimensões, mínimo de 1,40 e 80 de inclinação a 45. Cada plataforma deverá ser instalada logo após a concretagem da laje. Não é antes da concretagem da laje, tá certo? Não é 15 dias após a concretagem da laje, é após a concretagem da laje. E deve ser retirada quando a vedação da periferia até a plataforma imediatamente superior estiver concluída. As terciárias, elas dizem respeito ao subsolo, tá? Quando você tiver subsolo, tem um nível térreo ali, tem mais 4 pisos de estacionamento no inferior. Então, vai mais uma terciária e uma terciária. Então, a principal está no nível térreo, a secundária está no nível superior, acima do térreo, 3 em 3, e a secundária está abaixo, tá? Vou mostrar isso para vocês nas imagens. As terciárias dizem respeito ao subsolo. A largura mínima da secundária é 1,40. A largura mínima da terciária é 2,20. E, pessoal, essa inclinação que sobe a 45, isso vai ficar claro nas imagens, é sempre 80 centímetros, tá? Sempre 80 centímetros. O perímetro da construção de edifícios deve ser fechado com tela a partir da plataforma principal de proteção. Deve ser fechado com tela. Então, além das plataformas, você vai ter de mandar uma tela de segurança. E essa tela vai proteger contra o quê? Vai proteger contra a projeção de materiais, arremesso de materiais, tá certo? Uma tela de nylon. Vou mostrar para vocês. Em construções em que os pavimentos mais altos forem recuados, deve ser considerada a primeira laje do corpo recuado para as instalações de plataforma principal. O que acontece, pessoal? Se eu vou colocar aqui pavimentos superiores recuados, ver se eu acho aqui algum edifício
algum edifício que tenha esses... O Burj Khalifa. Burj Khalifa. Beleza. O Burj Khalifa, pessoal, ele tem... uma... Eu exagerei. Enfim. Mas... Hotel 6 estrelas, São Paulo, Tamarazo. Eu tô procurando um hotel aqui, pessoal, que... vai o Burj Khalifa mesmo. Vai o Burj Khalifa mesmo. Fazer o quê? Não achei. O que acontece? Pessoal, os pavimentos superiores do Burj Khalifa... Vou pegar uma imagem de perfil aqui. Isso aqui é um documentário. Não quero documentário. Esse pavimento aqui, ele é recuado em relação à base. Então, a plataforma principal... Eu vou ter que ter plataforma principal aqui, vou ter que ter plataforma principal aqui, vou ter que ter plataforma principal aqui. Então, você vai ter de ter plataformas principais toda vez que os pavimentos recuarem, tá? Então, olha só. Isso aqui é a construção do Burj Khalifa. Pequenininho, garoto. Você acha que isso aqui é pouco, né? A gente olha assim e vê, um prédio, 1 quilômetro de prédio quase. 869 Burj Khalifa Height. 828 metros só. 830 na ponta. Olha o pequenininho, garoto. Aí o que acontece, pessoal? Deve ter uma plataforma principal a cada pavimento recuado, tá? A cada pavimento recuado. Voltando, a tela deve ser instalada entre as proximidades. Eu parei em que parte? Na situação dos recuados. Tá. Em construções em que os pavimentos mais altos forem recuados, deve ser considerada a primeira laje do corpo recuado para a instalação da plataforma principal. Então é como se a gente zerasse o jogo e começasse a contar tudo de novo. Mas vamos lá. Construídas de maneira resistente, as plataformas de proteção devem ser construídas de maneira resistente e mantidas sem sobrecarga que prejudique a estabilidade da sua estrutura. Mais de 4 pavimentos ou equivalente tem que ter bandejão. Essas plataformas de retenção de entulhos, elas são chamadas de bandejão no popular, tá certo? No coloquial de obra. Mais que 5 pavimentos tem que ter secundária. E as redes de segurança, elas são uma alternativa para o uso das plataformas secundárias. Lembrando que sempre a primária tem que ter, tá? Mas a secundária ela pode ser substituída pelo Sistema Limitador de Queda de Altura, que é o SLQA, com utilização de redes de segurança. O SLQA deve ser composto no mínimo de rede, cordas, conjunto de sustentação, elemento forca. Isso aqui é importantíssimo, ele é metálico, tá? Os elementos não podem, os elementos de sustentação, que são o quê? Os elementos forca. Vou mostrar uma imagem agora, pessoal, calma. Os elementos não podem ser confeccionados em madeira. O SLQA deve ter no mínimo 2,50 metros de projeção horizontal a partir da face externa da construção. Então, tá a face do prédio, conta 2,5 a partir da elemento forca. É já que eu mostro. A rede deve permanecer o mais próximo possível do plano de trabalho. A altura máxima é de 6 metros. Lembrar disso aqui, a altura máxima para o SLQA, Sistema Limitador de Queda de Altura, é 6 metros, ou seja, 2 pavimentos, no mínimo 1 metro. E a extremidade superior da rede deve estar situada no mínimo 1 metro acima da superfície de trabalho. As redes devem apresentar malha uniforme em toda a sua extensão. Profissional legalmente habilitado que vai fazer as emendas, tá? Aliás, quem vai fazer as emendas é qualificado. Quem vai supervisionar é legalmente habilitado. As emendas podem as emendas elas podem ser feitas, porém as redes não podem se sobrepor, tá? E ficar aquele negócio esquisito que dá aparência de insegurança.
A distância entre os pontos de ancoragem da rede e a face do edifício deve ser no máximo de 10 centímetros e o espaçamento horizontal, a distância de um ponto de ancoragem para outro é 50 centímetros. Distância desse ponto de ancoragem para a face do prédio, máximo de 10 centímetros, e deve ter grampo a cada 50 centímetros. Evitar que as peças trabalhem folgadas. A distância máxima entre os elementos de sustentação deve ser de 5 metros. Isso aqui é da forca, tá? Os elementos tipo forca. A altura mínima da rede é de 10 metros, ou seja, você deve ser previsto emendas no projeto só a cada 10 metros, tá bem? A altura mínima de 10. Deve ser dimensionada por profissional legalmente habilitado, ou seja, tem de ter a RT, porque se é profissional legalmente habilitado, ele está afiliado a um conselho. Deve ser submetida a uma inspeção semanal para verificação das condições de todos os seus elementos e pontos de fixação. Atenção, pessoal. Pessoal, se você está até aqui nesse vídeo, você vai passar, porque isso é o que diferencia o aluno que passa do que não passa. É o quanto ele, como diz o ditado, queima pestana estudando, tá? O melhor método de aprovação é o HBC, tá certo? Após a inspeção semanal, as redes do sistema de proteção, limitador de quedas de altura, devem ser armazenadas em local apropriado, seco e acondicionadas em recipientes adequados. Isso aqui fala do armazenamento da rede. Deve ser previsto o PCMAT, deve ser previsto no PCMAT, esse sistema limitador de queda de altura. O detalhamento técnico descritivo das fases de montagem e deslocamento do sistema durante a evolução da obra de desmontagem, legalmente habilitado. Pessoal, finalmente a gente encerra aqui a discussão sobre... encerra o texto, né? Porque a gente vai para as imagens agora. Utilizado até a conclusão dos serviços de estrutura e vedação periférica. As bancas perguntam até quando deve ser utilizado. Não é tão comum, mas eu já vi perguntar, tá, pessoal? Não é comum, mas eu já vi perguntar. Vamos lá. Utilizado até a conclusão dos serviços de estrutura e vedação periférica, supervisionados pelo responsável técnico pela execução da obra, tá certo? Facultada a colocação de tecidos que limitem a queda de pequenos objetos. Isso aí o pessoal não coloca. Comentário. Edifícios com mais de 4 pavimentos ou altura equivalente, é obrigatória a instalação de uma plataforma principal de proteção na altura da primeira laje, que esteja no mínimo um pé direito acima do nível do terreno. Pessoal, tem a parte de andaimes aqui, tá? Mas deve ser elaborado por profissional legalmente habilitado. O piso ele pode ser totalmente de madeira. As atividades de montagem e desmontagem dos andaimes devem obedecer esses 4 itens aqui, tá? Pessoal, a gente está com o tempo de aula avançando aí, é o seguinte. Eu vou deixar para vocês a leitura disso aqui, tá? Leiam e na parte 4 desse vídeo a gente vai resolver questões sobre andaimes. Resolveremos questões sobre andaimes. Então, estudem isso aqui para terem um fundamento aí para a próxima aula, tá? Os andaimes devem dispor de sistema guarda-corpo e rodapé, inclusive nas cabeceiras, em todo o perímetro, conforme subitem, com exceção do lado da face. Então, o lado da face, ele não necessariamente precisa ter guarda-corpo e rodapé, porque é onde os trabalhadores vão trabalhar, ora, é assentar as lajotas, o revestimento, fazer a pintura. Então não precisa. O lado da face não precisa ter guarda-corpo. A menos que seja do tipo balancim, que aí já é uma outra história. Mas o andame fachadeiro, que é o mais comum, não precisa. É proibida sobre o piso de trabalho de andaimes a utilização de escadas ou outros meios para se atingir em lugares mais altos. Ou seja, você não pode pôr uma escada no andaime, você está no andaime, você já está em altura. Aí você põe uma escada ainda, é uma estrutura que não é 100% estável, tá? Deve ser garantida a estabilidade, mas tem uma vibração ali, tem um deslocamento, então é bom facilitar. É proibida sobre o piso utilização de escadas
Os andaimes de madeira, isso aqui é importantíssimo, tá? Eu vou até colocar tudo em vermelho. Os andaimes de madeira podem ser utilizados em obras de até 3 pavimentos ou altura equivalente e devem ser projetados por profissional legalmente habilitado. Passou de 3, não pode madeira, tá certo? E o restante, pessoal, eu vou deixar aí como exercício, tá? Tanto a parte de máquinas e equipamentos, a gente vai ler, calma lá, vamos lá. A operação de máquinas e equipamentos que expõem um operador ou terceiros a riscos só pode ser feita por trabalhador qualificado e identificado por crachá. Então só opera quem? Quem for qualificado e identificado. Todas as partes móveis dos motores devem ser protegidas, tá certo? Tudo aquilo que se romper, projete peça, deve ser provido de proteção adequada. O abastecimento ele deve se dar em local apropriado, com uso de técnicas que garantam a segurança. A tecnologia, se você opera um trator tipo A e chegou um novo trator tipo B ultra high-tech, você vai precisar de treinamento para operar aquele novo trator, tá certo? E aqui a gente tem os dispositivos de acionamento e parada localizados, devem ser localizados de modo que possa ser desligada em caso de emergência por outra pessoa que não seja o operador, bastante sentido. E quanto aos equipamentos pesados, pessoal, o enchimento de pneus ele deve ser feito de modo gradativo com medições sucessivas de pressão. Se superaquecer os pneus ou as lonas de freio, devem ser tomadas precauções especiais, prevenindo-se possíveis explosões ou incêndios. Na situação de iniciar, você chegou na obra, vai dar partida na máquina, talvez você estava conversando com alguém ali próximo, você se fixe de que não há ninguém trabalhando sobre, debaixo ou perto dos mesmos, tá? Atenção, isso aí dá um 360 ao redor da máquina antes de sair, é um cuidado básico que se deve ter. Içamento deve ser feito o mais próximo possível do piso, quando o transporte, tá? Porque muitas vezes você fala, poxa, Thales, içar não é levantar? E está dizendo que eu devo levantar o mais próximo do piso? Não, estou falando de transporte. Quando você for levar, sei lá, uma manilha de um lugar, de um ponto A a um ponto B, e o ponto B está a 20 metros do ponto A. Você vai levantar só o suficiente para fazer o transporte, tá? Não devem ser operadas em posições que comprometam a sua estabilidade. As máquinas não devem ser operadas em posições que comprometam a sua estabilidade. O que mais, pessoal? Não podem se afastar, os operadores não podem se afastar da área de controle das máquinas ou equipamentos sob sua responsabilidade quando em funcionamento. Você não pode deixar a máquina funcionando e simplesmente sair. Colocar os controles em posição neutra, acionar os freios e adotar outras medidas com o objetivo de eliminar riscos provenientes do funcionamento acidental. Inspeção, limpeza. Se você não estiver conseguindo enxergar o que está diante da sua máquina, você vai precisar de um sinaleiro, de um orientador. Antes da fixação de pinos por ferramenta de fixação à pólvora, devem ser verificados os lados opostos. Tá? Pessoal, fixação à pólvora é uma arma de fogo. Só que em lugar de um projétil de chumbo, ele vai projetar um pino que vai fixar uma placa de gesso, tá? Mas é uma arma de fogo. A fixação à pólvora é o mesmo mecanismo de disparo de um revólver calibre 38, de uma espingarda cartucheira, tá? O operador não deve apontar a ferramenta de fixação à pólvora para si ou para terceiros. E acidente fatal? Você vai comunicar a polícia e o Ministério do Trabalho, vai isolar o local, certo? Preservando as características. E em 72 horas o Ministério do Trabalho tem que liberar a sua obra, porque 3 dias obra parada, a gente sente pelo trabalhador que perdeu a vida, a família fica enlutada, mas a obra tem que seguir. Então 72 horas liberou, toca para frente. Isso aqui é uma oração que todo mundo tem que fazer. Eu acho que todo dia quando chegar na obra, uma oração que todo mundo tem que fazer. O que mais, pessoal? Generalidades. Os cabos de aço, eles devem ser dimensionados com
resistência 5 vezes maior que a carga máxima de trabalho e o mínimo de 160 kgf por milímetro quadrado. Atenção, tá? A tensão mínima dos cabos. Acima de 2 metros tem que ter o cinto tipo paraquedista, tá ok? Os tapumes devem ter a altura de 2,20, certo? As galerias, se você está construindo por sobre o passeio público, você deve construir uma estrutura para que o público, os transeuntes, os pedestres passem abaixo e não seja ofertado risco, tá? É obrigatório o fornecimento de água potável para os trabalhadores por meio de bebedouro. Não sendo possível, você vai ter de conseguir uma garrafa térmica gigante para fornecer água para esse pessoal. E os pontos de ancoragem devem suportar uma carga pontual de 1.500 kgf cada, tá bem? Cada ponto de ancoragem. É muita carga, mas eles têm de ser capazes. Eles estão fixos na estrutura, eles aguentam. Vamos lá, pessoal. Resumo. 20 ou mais trabalhadores tem que ter PCMAT. 50 ou mais trabalhadores tem que ter ambulatório. Vaso começa com 20, certo? Um vaso para cada 20, um mictório para cada 20, um lavatório para cada 20, um chuveiro para cada 10, um bebedouro, para cada 25. Vaso, lavatório e mictório, 1 para 20. Chuveiro, 1 para 10. Bebedouro, 1 para 25. Pessoal, o bebedouro ele fica no alojamento, ele fica no local para refeição, tá? No local para refeição deve haver água também. E o deslocamento, eu não sei se apareceu aqui, aqui está, isso aqui é importantíssimo. Aqui a gente estava falando de bebedouro, tá? Aí o que acontece? O disposto nesse subitem deve ser garantido de forma que do posto de trabalho ao bebedouro não haja deslocamento superior a 100 metros no plano horizontal e 15 metros no plano vertical. Então, se o bebedouro está a 120 metros, está errado. Se o bebedouro está a 20 metros na vertical do trabalhador, está errado também. Por quê? Porque ele vai deixar de beber água em função da distância, vai desidratar, vai passar mal e pode provocar um acidente de trabalho. Então, a distância ela não pode desencorajar o trabalhador a beber água, tá? O que, pelo contrário, pode encorajar, né? Na situação de um trabalhador preguiçoso, nó cego, ele pode falar, rapaz, está longe, eu vou beber água, porque quando eu for beber água e voltar, já deu 20 minutos, eu já ganhei, já não vou estar trabalhando, vou estar bebendo água. Então, é uma questão de produtividade e é uma questão de saúde também, tá? 20, 20, 20 vaso, lavatório, mictório, 1 para 20 ou fração. Lembrar desse ou fração, tá, pessoal? Se tiver 21, já deve ter 2 vasos. Por quê? Um para a primeira proporção e o outro para a fração que restou. Chuveiro a mesma coisa, bebedouro a mesma coisa. Área mínima, gabinete, 1 metro quadrado. Gabinete de banho, gabinete sanitário, quero dizer. Gabinete de banho, 0,80. Módulo, cama, armário e circulação, 3 metros quadrados. Aí aquilo que eu falei para vocês, pessoal. Eu já vi banco utilizando essa área mínima aqui para dimensionar alojamento, tá? Essa parte aqui eu vou deixar de leitura para vocês, dever de casa, tá? Aqui existe a descrição de plataforma principal, plataforma secundária, plataforma terciária e tela de proteção. E a tela de proteção, ela deve a partir da plataforma principal, que é a primeira, e entre a próxima plataforma, tá? Conclusão, e ela é retirada quando se conclui a vedação da periferia. Pessoal, umas tabelitas marotas, umas tabelas legais pra gente. Veja só. Alturas mínimas de pé direito. Isso aqui eu já discuti na aula passada. Já apresentei essas tabelas, tá? Vou deixar para estudo de vocês aí. E agora, finalmente, pessoal, a gente já deve estar bem aí em 1h40 de vídeo. Finalmente a gente chega nas nossas ilustrações, tá?
Nada melhor do que ver imagens. Essas imagens, pessoal, elas possibilitam que a gente ancore a letra da norma. É a memória visual, aquilo que eu estava falando para vocês, a memória visual. Vaso tipo sifonado, lembrando que é permitido com caixa de descarga, aquela caixa acima, tá? Descarga por gravidade, normal, enfim. Vaso tipo turca, aí tá aqui como utilizar o vaso tipo turca. Isso aqui é um lavatório coletivo tipo calha. A distância entre essas torneiras não pode exceder 60 centímetros. Aqui a gente tem demolição da alvenaria. E primeiro, pode-se demolir a alvenaria de vedação, tá? Desde que seja de vedação, porque se for estrutural não demole, porque vai cair em cima de você. Mas a alvenaria de vedação você pode demolir e deixar só o esqueleto da estrutura, deixar só os pilares, as lajes e as vigas, tá? E aqui você tem a demolição mecanizada, pelo uso de martelete, pelo uso de uma escavadeira hidráulica, o nome disso aqui é picão. Isso aqui quebra rocha e demole casas também. E aqui você tem a proteção dos vergalhões, uma inspeção geral. Isso aqui eu tirei de uma cartilha do SESI. Os tapumes, eles devem ter 2,20 de altura, tá? Pessoal, estudem essas imagens, chequem essas imagens com carinho, porque essa pode ser a diferença entre você acertar a questão ou perder a questão, tá? O que mais? Essa aqui é o fixador tipo pólvora. Vou mostrar para vocês. Fixador, pino, pólvora, certo? É uma arma de fogo, pessoal, é uma arma de fogo, tá? Veja só aqui, ó, se você vir essa thumbnail, isso aqui tá cheio de pólvora, é uma bala, exatamente uma bala. Só que em lugar da bala tem um pino. Se você apontar isso para um colega de trabalho e pressionar o gatilho, você matou o cara, tá bem? Matou. É uma arma de fogo isso aqui. Tanto é que não é permitido utilizar fixador tipo pólvora por 18 anos menores de 18 anos. Não podem manipular tipo pólvora, tá? Tô fazendo a busca aqui, mas não tá indo. Tá indo. Eita. Menores. Deixa eu ver. Melhor. Pólvora. Ó. Os trabalhadores devem ser treinados e instruídos para a utilização segura das ferramentas, especialmente as ferramentas do tipo pólvora. Aqui, ó, é proibido o uso de ferramenta de fixação à pólvora por trabalhadores menores de 18 anos, porque é uma arma de fogo, pessoal. É uma arma de fogo. Inclusive, sempre que for possível uma solução que não utilize esse tipo de ferramenta, adote, porque você não quer a galera na obra com um 38 na mão. Você não quer. Veja só, isso aqui é um vídeo que mostra. Veja só, na carregou. superfície que resistência Zine. Só então você poderá apertar Tá lateral utilizmente após insuficiente. Isso aqui é o carregamento dele. Valsiva. Se usa para o drywall. Veja só, pessoal. Isso aqui é uma arma de fogo, tá? É uma arma de fogo. Olha isso aqui. Parece parece o estojo de uma 9mm, tá? Parece a munição de uma 9mm aí. Enfim. Certo? Tá. Deixe-me ver, eu vou fechar isso aqui. Olha só isso aqui. Isso aqui... Tá bem, pessoal. Eu vou deixar de devagar, mas isso aqui é tipo pólvora? Não. Isso aqui é a gás. Essa a gás, ela entra na categoria pneumática, tá? Ela entra na categoria pneumática e também requer cuidados especiais. Ela fixa pinos do mesmo... Olha só, isso aqui é concreto. Isso é concreto, pessoal. Ou é gesso? Mas não queira brincar, é concreto, é concreto. Aqui é concreto, olha isso. Então, você não vai deixar isso na mão de qualquer pirralho, tá? Não é qualquer servente que chegou lá que você vai pôr uma pólvora dessa na mão dele. Entendido? O que mais?
Devem ter cartazes bonitinhos que avisem da segurança do trabalho, para conscientizar. Por exemplo, sua família te espera em casa. Eu acho que sempre falar na família do cara tem um apelo emocional mais forte. Então você diz para ele: volte seguro para sua família, não morra caindo do quarto pavimento. Esse tipo de mensagens motivacionais. Lavatório tipo calha, lavatório com coluna, lavatório sem coluna, mictório coletivo tipo calha, tá? Lembrando que a gente pode ter lavatório tipo calha e mictório tipo calha. Vai vendo, tá? Não confundir. Os armários dentro da UNIR e esse aqui é a galeria na parte de passeio público. Essa altura aqui deve ser de 3 metros mínimos. Esse tablado ele deve resistir à queda de materiais, tá certo? Galeria de proteção do público. 3 metros o pé direito mínimo. E aqui, aquela história, travessão superior, intermediário e rodapé. O rodapé 20 centímetros, a face superior do travessão intermediário 70 e do travessão superior 1,20, tá certo? Aqui é a passarela. E deve ter tela, tá? Deve ter tela. Lembrar que deve ter tela. Olha isso aqui. Isso aqui está bem protegido. Está bem protegido. A gente tem os guarda-corpos aqui. Olha essa escada, pessoal, que bonito. A gente vê certinho, ó, travessão superior, travessão intermediário e rodapé. O rodapé com 20 centímetros aqui, bonitinho, ó, a tela, tá certo? Apesar que isso aqui já é escada definitiva, né? Já é escada definitiva. Porém, tá aí os equipamentos de proteção coletiva nas laterais. Nada mais bonito de se ver. Aqui a gente tem uma passarela, tá? Essa passarela, só essa ancoragem dela aqui que tá meio duvidosa, mas enfim. Rodapé, travessão intermediário e travessão superior. As escoras das lajes. O curioso é que a laje está escorada na estrutura da passarela, né? Vai dar super certo. Escorar a laje na estrutura da passarela. Mas eu entendi. Essas escoras aqui, elas estão funcionando como amparos para o guarda-corpo. E distância máxima, pessoal, entre esse guarda-corpo, a distância máxima é de 1,5, tá? Tá até aqui acima. Ó, distância máxima, 1,5, de eixo a eixo, tá bem? Todas essas distanciazinhas nós precisamos lembrar, porque a banca, esse tubo passando na viga, na região de compressão aqui também, ficou ótimo, viu? Pessoal, o tubo for passar em viga, ele tem que passar na região de tração, tá? Tem que passar na região de tração, ter 60 centímetros, tem que ter 2H do apoio, tá? Enfim, sei lá, NR18. Mas a gente começa a especular também sobre outras coisas. Aí tá aqui, ó. Olha que bonito. Ó. Rodapé, intermediário, superior. 1,20, 70 e 20. Aqui também. Olha isso aqui, pessoal. Aqui já entra... Isso aqui, ó, são os sistemas tipo forca, tá? A projeção mínima dessa forca é 2,5, ela tem que passar 2,5. Tem que ter a cada 2 pavimentos, tá? Então, tem que ter a cada 2 pavimentos. E ela substitui as plataformas do tipo secundária. E você vai contar aqui, ó, 1, 2, 3. Aqui, na verdade, 1, 2, 3. Isso aqui era para ter 1, 2, 3, isso mesmo. Aqui era para ter uma plataforma do tipo secundária. Mas eles não colocaram, colocaram o quê? O sistema limitador de queda. Veja aqui, ó, sistema limitador de queda. Note que o sistema limitador de queda só cobre 2 pavimentos, ó, esse pavimento e esse pavimento, tá certo? Esse aqui ele passa 1 metro acima, deve passar 1 metro acima. E aqui, ó, aqui já é uma secundária, porque se fosse principal, ela estaria... Pessoal, a plataforma principal a gente coloca na laje do primeiro pavimento, tá? Concretou e vai subir mais que 4 pavimentos, concretou, você coloca. Olha só. Aí aqui, ó, 1, 2, 3, secundário. Tá? Essa plataforma principal era para estar aqui, tá bem? Era para estar nessa laje, já tá errado. Aí, ó, eu ia contar 1, 2, 3. Essa secundária era para estar aqui embaixo, tá certo? E o sistema limitador de queda de altura ia ficar para cima aí. Mas o que foi feito aqui? Ele colocou o nível
A menos que esse aqui seja o nível térreo, né? E isso aqui seja subsolo. Ninguém sabe o nível do terreno lá para frente. Pode ser que a rua esteja passando bem aqui na porta, isso seja o térreo, e aqui seja o primeiro pavimento, isso aqui seja subsolo. Tá certo? Pode ser, sim. Aí essa aqui é a estrutura do bandejão, tá, pessoal? Lembrando que essa projeção aqui em 45 graus é de 80 centímetros, ela deve passar 80 centímetros. 80 centímetros aqui, e é 45 graus, a inclinação aqui tá meio que a 60. O bandejão está aqui, ó. Maravilha. Essa aqui tá certinho. Olha aqui, pessoal, a gente consegue ver. Aqui nós temos a principal, que é a largura de 2,5 e sobe os 80 com inclinação de 45, tá bem? Aí eu conto. 1, 2, 3, vem segunda. 1, 2, 3, vem segunda. Segunda, eu quero dizer secundária, tá? Perdão. Principal. Aí 1, 2, 3, secundária. 1, 2, 3, secundária. Tá certo? Aqui, 1, 2. Aqui já é uma secundária, certamente já é uma secundária, tá? Olha só, pessoal, os EPCs, os equipamentos de proteção coletiva, todos aqui, ó. Rodapé, intermediário, superior, tá certo? Execução boa. Olha só, principal, aí você conta. 1, 2, 3, vem secundário. 1, 2, 3, vem secundário. Ó, principal, aí você conta. 1, 2, 3, secundária. 1, 2, 3. Depois aqui vai vir outra secundária, tá? Outro bandejão. E se não tem, o Ministério do Trabalho bate na porta. E entre as duas plataformas deve ter tela de proteção. Pessoal, não confundir tela de proteção com sistema limitador de queda de altura. O sistema limitador de queda de altura, ele substitui a plataforma secundária. A tela de proteção não. Ainda que o sistema limitador de queda de altura seja uma tela, tá? Eu vou mostrar para vocês, vai ficar claro em instantes. De novo, vamos fazer a nossa conta. Essa aqui é a principal ou é secundária? Essa aqui ela já é secundária. Mas veja só, ó, 1, 2, 3, secundária. 1, 2, 3, secundária. Tá bem? E aqui está, ó, as primárias que são colocadas no nível do primeiro pavimento. Aí conta 1, 2, 3. Na terceira tem 1, 2, 3. Certo? E assim sobe o prédio. Assim sobe o prédio. Olha que interessante isso aqui. Agora aqui pulou muitos, tá certo? Esse aqui tá ok, mas esse aqui eu achei que pulou bastante. É porque, será que foi porque já completou o revestimento? Tem a situação em que a gente pode remover, tá? Mas enfim, pessoal, olha só. 1, 2, 3, 1, 2, 3, tá? Contando da primeira, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Na terceira coloca. Aí a largura mínima da primária é 2,5 e a projeção de 80, 45 graus. Largura mínima da secundária, 1,40, projeção mínima na 45 aí, de 80 também, tá? A projeção é padrão. De novo, pessoal, como eu falei, é estudar até abusar. 1, 2, 3, aí tem a primária. 1, 2, 3, secundária. 1, 2, 3, secundária. Tá bem? Bandeja primária. Isso aqui é o sistema limitador de queda de altura. Você viu? Esse aqui é a estrutura tipo forca, tá? Tipo forca. Entendido? Vou mostrar para vocês aqui, pessoal. Aí aqui de novo, aquela história. Principal. 1, 2, 3, era para ter uma secundária. Pessoal, notem que por que não tem secundárias aqui mais? Porque aqui já subiu a alvenaria, tá certo? E quando eu retiro... aqui já subiu a alvenaria. Aqui está só a estrutura de concreto, mas aqui já subiu a alvenaria. Como subiu a alvenaria, eu posso tirar a secundária. Mas aqui não subiu a alvenaria ainda, então tem que ficar 1, 2, 3. Na verdade, conta daqui. Sempre você não conta o que tem a bandeja já. 1, 2, 3, tá certo? 1, 2, 3, 1, 2, 3, vai colocando. Subiu a alvenaria, você pode tirar. Aí olha aqui, ó, tem a principal, 1, 2, 3, secundária. 1, 2, 3, secundária. 1, 2, 3, secundária. Plataformas secundárias.
As secundárias tem 1,40, tá? E as principais 2,5. Aí tem o térreo e o primeiro pavimento. 1, 2, 3, secundário. 1, 2, 3, secundário. 1, 2, 3, secundário. Pessoal, é levar até exaustão mesmo, tá? Olha só, pessoal, é obrigatório só edifícios com 4 ou mais pavimentos. Então, você não pode chegar no edifício desse aqui e falar, cadê o bandejão de vocês? Não, não pode. Porque é só com 4 ou mais pavimentos. Tá bem? Olha que beleza de laje lisa, pessoal. Lembrando que lá na 6118, a espessura mínima de laje lisa é 16 centímetros, tá? Pilares circulares, uma obra linda. Olha a execução dessa estrutura. Isso aqui certamente é concreto de alta resistência. Para ter esse acabamento, nossa, tá? Nossa, 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 que estrutura. Mas o que está faltando aqui? Está faltando bandejão. Será que tem bandejão? Porque se aqui for o térreo, ó, na verdade, isso aqui deve ser o segundo pavimento já. Como a foto é tirada de baixo para cima, segundo, terceiro, quarto, quinto. Tá faltando bandejão aí. Tá certo? Esse aqui é o sistema limitador de queda de altura. Veja só. A altura máxima dele é de 2 pavimentos, tá? E ele substitui a rede secundária, a plataforma secundária. E ele é uma rede mesmo, esse aqui é o suporte tipo forca. Se o trabalhador cair aqui, ele vai ficar retido na rede. É isso mesmo. Aí aqui, ó. Esse aqui são os diferentes patamares. Vocês lembram que nós falamos dos recuos dos patamares? Então tá. Quando você tem um recuo do patamar, você vai começar a contar a plataforma principal a partir do patamar recuado. Então você note que esse pavimento aqui, ó, ele avança. E esse outro já começa recuado. Então a partir do corpo recuado, você vai contar a plataforma principal. Certo? Ele é como se ele passasse a ser térreo. Ó. Note que esse pavimento aqui, ele avança, porém aqui é como se fosse a laje térrea, tá? Como se fosse a laje térrea. Aí aqui vem primeiro, e aqui para cima eles colocaram o quê? Sistema limitador de queda de altura. Quando vai ter bandeja secundária? Vou dizer, ó, 1, 2, 3. Aqui já vai ter uma bandeja secundária. Ou melhor, 1, 2, 3. Tá? Lembrando que sempre de 3 em 3. Bandeja principal, sistema limitador de queda de altura. E aqui tem um bandejão. Tá certo, pessoal? Certo. Pessoal, escavação de tubulão. Aqui está o seu Zé descendo, tá? Para fazer o alargamento da base lá. Notem que esse solo, ele é um solo assim... Não sei se é solo virgem, não sei se é a expressão... eu acho que é solo virgem. A expressão geotécnica adequada. Mas caso não seja, me perdoem, pessoal. O que acontece? O solo, o que é solo? É rocha apodrecida. Simplesmente isso. Vocês lembram lá das disciplinas de geotecnia, né? Geologia para engenheiros, geologia 1, geologia 2. Tem um intemperismo lá, que pega a rocha sã, vai degradando a rocha, aí ela é sedimentar, metamórfica, magmática, aquela história toda aqui. A gente dá um frio na espinha só de relembrar, para identificar as rochas e tal, os cristais. Mas o que acontece? Vocês notem que esse solo aqui, ó, é um solo consistente, não é um solo qualquer, tá bem? Por que eu estou ressaltando isso? Porque não tem encamisamento. Esse tubulão aqui, ele não tem encamisamento. Então, assim, até que você anima mais de mandar um trabalhador descer em um solo desse, um solo de qualidade. Você vê, ó, que é quase como se fosse a rocha mãe, a rocha sã aqui, tá? Então, você pode descer o trabalhador aí quando você tiver essa confiança. Olha esse solo. Esse solo, ele tá um solo bom, um solo... Então, até que você arrisca mandar o seu Zé descer lá. Mas a partir do momento que você tem uma estrutura instável, você não vai colocar o seu trabalhador nessas condições. Isso aqui é um tubulão, ele está fazendo a escavação do tubulão e alargamento da base. Isso aqui é uma execução manual, escavação manual. Aqui a gente já tem uma execução mecanizada. Veja a robustez dessa estrutura, tá? Veja a robustez dessa estrutura. Já mecanizada aí, vem, faz a escavação com trado aí, trado helicoidal, tá certo? Tudo hidráulico, os trabalhadores com EPI, coisa bonita de se ver. Então fez aqui a escavação, retirou,
Agora, quem vai descer? Vai descer o trabalhador para fazer o alargamento da base. Depois que ele alargou a base, desce a armadura. Depois que desceu a armadura, concreta. O pessoal da 7 engenharia aí, tá? E concreta o tubulão, você vai ter um tubulão aí com um diâmetro de 80, tá bem? 80, 90. Maravilha, pessoal. Isso aí são as etapas do tubulão. De preferência, escava. Se a escavação puder ser mecanizada, melhor, você ganha produtividade. Vai gastar com equipamento, né? Mas tá, escavou, aí você desce o trabalhador lá só para fazer o alargamento da base. Alargou a base, sobe ele, coloca a armadura, desceu a armadura, desce o concreto. Tá bem? Fundação firme aí. Aí aqui, pessoal, vamos falar um pouco de andaimes. Esse aqui é um dos andaimes mais comuns, é um andaime fachadeiro, tá? Andaime fachadeiro. Note que não tem guarda-corpo no sentido da face aqui do edifício, tá? E aqui é o projeto de andaimes, o projeto de formas, escoramentos. Forma e escoramento é um projeto, estrutura é outro projeto, como a gente bem sabe. E o projeto de andaimes, ele é um projeto à parte. Olha isso aqui, ó. Tá vendo? É o pessoal lá da Andaimes Urb, tá? Andaimes Urb. E eu vou mostrar, a gente finalmente chegou ao final das nossas imagens, só vou mostrar por final aqui os catálogos para vocês do pessoal justamente da Andaimes Urb, tá bem? Os diferentes tipos de andaimes. Pessoal, isso aqui é uma mini grua, tá? O pessoal está preparando massa lá no térreo, você precisa subir essa massa. Você já pensou o desgaste que você vai proporcionar para os seus trabalhadores se você colocar eles para subir isso no balde? A perda de material, o estresse, tá certo? O risco, porque o balde pode escapar, cair na cabeça de quem está embaixo. Então o que você faz? Você aluga uma grua com elevação ou descida de até 500 kg. São alguns equipamentos que eu vou mostrar aqui. O pessoal da Andaimes Urb me patrocina, Andaimes Urb. Tá certo? Eles têm para aluguel aí, empresa de São Paulo. Esse aqui é o trava-quedas, tá? Andaimes Urb. O equipamento de proteção obrigatório para o trabalho em altura acima de 2 metros, ligado em cabo guia que evita a queda do operador. NR18, tá aí. Aí esse aqui é o guincho de coluna, é para elevação também de materiais, tá? Para construções com até 80 metros de altura, o guincho de coluna proporciona versatilidade nas aplicações devido ao travamento automático ao soltar as mãos da alavanca. Então, eu não sei como... ele vai suspender, né, pessoal? Você vai puxar essa alavanca aqui, provavelmente tem um dispositivo hidráulico aqui, ele vai içar. Lembrando que ele tem capacidade de carga inferior à da grua. A grua era 500, ele é só 300. Mas só que ele é para construções com até 80. Enquanto que a grua, vamos abrir a grua rapidinho de novo, só para a gente ver. Grua, mini grua. Aqui não tem limitação de altura, tá? Comprimento do cabo, 120 metros. Então, se você quiser cabo maior, você vai ter que pedir um cabo maior. Mas, enfim, cabo de aço aí, 500 kg. Já o guincho é só 80 metros, 300 kg, falo aqui. Beleza? Mas o que eu quero mostrar para vocês mesmo, ó, isso aqui é a bandeja para principal, tá? Bandejão principal, 2,5. O aparalixo principal, aparalixo não é um bom nome, tá? O aparalixo principal, 2,5, deve ser utilizado no primeiro pavimento e o secundário de 1/4 a cada 3 pavimentos. Então tá aí, conforme NR18, estrutura metálica. Agora, pessoal, a cadeirinha suspensa ou balancim, isso aqui é também chamado de balancim individual, tá? O sujeito vai rodando isso aqui, agitando isso aqui, ele sobe e desce. Se ele fizer isso aqui, ele desce. Se ele fizer isso aqui, ele sobe. Tá bem? É fácil de acionar na subida e na descida. As cadeirinhas podem ser utilizadas em prédio de qualquer altura. Eu não gosto muito da ideia de pôr meu trabalhador numa cadeirinha dessa não, para ser sincero, viu? Não gosto da ideia não. Arruma um andaime para ele, um desse aqui. Apesar que o aluguel vai ser bem mais caro. Mas enfim.
Isso aqui já é o balancinho elétrico. Você só pressiona o botão, ele sobe ou desce. Maravilha. Tá. Os motores aí. O que mais, pessoal? Comprimentos de 1,5 m a 8 metros. Capacidade até 600 kg, olha só. 10 metros por minuto, ou seja, ele sobe rápido e desce rápido também. 220. Tá certo? Isso aqui é um balancinho. Se a banca pedir para que você identifique, por exemplo, você vai dizer, ah, isso é um balancinho elétrico. Tá? Esse aqui é o andaime tubular. Andaime tubular móvel, tá? Note que ele tem rodinha e essas rodinhas devem ter travas. Tem rodinhas e essas rodinhas devem ter travas. Balancinho de manivela. É a mesma coisa do elétrico, só que... É a mesma coisa do balancinho elétrico, só que em lugar dos motores você vai ter de suar pedalando isso aqui para ele subir. E todo mundo deve pedalar na mesma taxa para não ter nenhum desequilíbrio aí dos cabos. Tá bem? Perdoem pela linguagem coloquial, pessoal, mas aqui a gente está só apresentando, tá bem? Não é minha expertise isso aqui. E o andaime fachadeiro é um que a gente usa bastante, tá? É um dos mais comuns, eu diria. Os módulos possuem 2,6 de comprimento e 2,2 metros de altura. Então é para casar mais ou menos com cada pavimento, cada módulo desse. Esse aqui é o andaime multidirecional. Ele tem mais uma cara de escada, assim, né? Tá certo? Deixa eu ver o que mais. Isso aqui tudo da andaime Zurb. Andaime móvel, andaime industrial. Tem as travas aqui de roda também, guarda-corpo, tá certo? Escalada dele. Tubos de... acho que é 1,5 polegadas, calculadora 42,2 dividido por 2,54 dividido para 10. É 1,5 polegadas, enfim. Normalmente tubo a gente fala em polegada, mas milímetro também tá bom demais. Encaixe X com duplo travamento. Maravilha, pessoal. É o que eu queria mostrar para vocês, tá? Eu vou deixar todo esse material aí. Eu vou recortar esses catálogos lá para a aula 25, que é essa aula que eu estou gravando agora, para ficar lá para vocês. Era para eu ter postado ele na aula 24, tá bem? É isso aí. Então, vou disponibilizar o resumão. Eu espero que vocês tenham gostado da aula, tá, pessoal? E NR18 é bastante conteúdo, mas é a gente trabalhando para que os nossos homens voltem para as famílias sãos e salvos, tá bem? Fica o meu abraço, bons estudos e estamos juntos. A gente se encontra aqui no canal. Abração, tchau, tchau. Fiquem com Deus.